Olha só, o século XX foi, sem dúvida, a era da ciência. Mas já parou para pensar por que uma época que dependia tanto dela, ao mesmo tempo tinha tanto medo? É esse paradoxo que a gente vai desvendar hoje. Então, vamos lá, vamos fundo nessa contradição que moldou o mundo em que a gente vive. Pensa bem. De um lado, a gente tinha avanços que pareciam pura mágica, sabe? A cura para doenças, novas fontes de energia. E do outro, um medo profundo, crescente. A grande pergunta é, como é que essas duas coisas puderam existir lado a lado? Para começar a entender isso, primeiro a gente tem que ter noção da escala absurda do triunfo da ciência no século XX. Porque ela não só cresceu, não, ela literalmente explodiu. É até difícil de colocar em perspectiva o tamanho dessa mudança. Mas olha só, em 1910, se a gente somasse todos os cientistas da Alemanha e da Grã-Bretanha, daria uns 8 mil. Agora avança 70 anos, para a década de 80. O número de pessoas trabalhando com pesquisa no mundo todo, 5 milhões. É surreal. A ciência deixou de ser uma coisa para poucos e virou uma verdadeira indústria global. E essa explosão toda, ela teve um epicentro. Aconteceu uma coisa trágica na Europa, a ascensão do fascismo. Isso causou uma fuga de cérebros como nunca se viu antes. E o resultado? Bem, os Estados Unidos acabaram se tornando a nova superpotência científica. Os números do Nobel contam essa história direitinho. De apenas 7 prêmios até 1933, eles pularam para 77 nas décadas seguintes. Foi uma virada de jogo, uma mudança, assim, monumental. E a velocidade com que a ficção científica virava realidade era de cair o queixo. O laser, por exemplo. Em 1960 era só uma curiosidade de laboratório. Nos anos 80, estava na casa de todo mundo, tocando música nos CDs. Ou então a manipulação de DNA. Algo que parecia impossível virou uma ferramenta comum na medicina, na agricultura, em menos de 20 anos. A ciência não estava só crescendo, ela estava acelerando o próprio ritmo da mudança no mundo. Só que, e é aqui que o paradoxo começa a aparecer, todo esse progresso acontecia meio que num mundo à parte. Era tudo tão especializado que, como essa citação mostra, até gente muito estudada que morava do lado dos laboratórios não fazia a menor ideia das revoluções que estavam acontecendo ali. A ciência estava em todo lugar e, ao mesmo tempo, era completamente incompreensível para a maioria. E essa coisa de ser incompreensível, né, leva a gente direto para o outro lado da moeda, para o outro lado do paradoxo. Porque, conforme a ciência ficava mais e mais poderosa, mais indispensável, ela também passava a ser mais temida. O progresso começou a projetar uma sombra bem grande. Esse medo todo não veio do nada, claro. Tinha raízes bem profundas. Para começar, a ciência virou um bicho de 7 cabeças para o cidadão comum. E mais, as consequências dela, como a bomba atômica, eram apavorantes, né? Isso também trazia uma sensação de impotência, de que as pessoas não tinham controle de nada. E para completar, parecia que a ciência estava abalando tudo que era tido como certo, a autoridade, as tradições. E o que acontece quando o mundo fica racional demais? Surge uma fome pelo inexplicável. Quanto mais a ciência explicava o mundo, mais as pessoas queriam coisas que a ciência não conseguia explicar. Não é à toa que o fenômeno dos OVNIs, dos discos voadores, explodiu justamente depois da Segunda Guerra. A guerra que terminou com a maior demonstração de poder científico que já se tinha visto, a bomba atômica. O resultado disso tudo foi um verdadeiro choque de mundos, uma disputa pela visão de realidade. De um lado, você tinha ferramentas como a datação por radiocarbono, super precisas. Do outro, crescia uma onda de anticiência que via conspiração em tudo, até na fluoretação da água, e que tentava empurrar a ciência da criação contra a teoria da evolução. Eram literalmente 2 mundos batendo de frente. Mas agora vem a parte mais maluca. Essa crise de confiança, essa incerteza toda, não vinha só de fora. A própria ciência, lá no seu núcleo, principalmente a física, estava passando por uma crise de identidade, uma crise nas suas próprias bases. Sabe aquele mundo certinho, previsível, da física do Newton? Pois é, ele foi estilhaçado. A certeza virou incerteza. Aquele mundo determinístico deu lugar à probabilidade. A realidade lá no nível subatômico se mostrou uma coisa bizarra, totalmente contra a nossa intuição. Um dos pioneiros chegou a dizer que era totalmente absurda. E o princípio da incerteza, do Heisenberg, foi o que meio que resumiu essa crise toda. A ideia é a seguinte: no nível mais fundamental das coisas, o simples fato de você observar algo já altera esse algo.
Foi uma ideia revolucionária. Sabe por quê? Porque significava que a certeza absoluta, aquele grande sonho da ciência clássica, não era só difícil de alcançar, era impossível. Essa virada foi tão radical que até os gênios por trás dela tiveram dificuldade em aceitar. Aquela famosa frase do Einstein, Deus não joga dados, não era só um comentário, era um lamento, sabe? Um lamento pela perda daquele mundo antigo, previsível, que a própria ciência que ele ajudou a criar tinha acabado de destruir. E aí, como é que a sociedade lidou com esse paradoxo? Uma ciência que por fora parecia onipotente, mas por dentro estava cheia de incerteza. A resposta foi um novo acordo. Um pacto que transformou a gente nos personagens daquela lenda antiga, sabe? A do feiticeiro e seu aprendiz. A gente virou o aprendiz de feiticeiro. É isso. Imagina só o operador de caixa no supermercado usando o leitor de código de barras. Ele não precisa entender nada de laser, de ótica, para fazer a mágica acontecer. Ele só usa. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente passou a usar os milagres da tecnologia sem precisar e muitas vezes sem nem conseguir entender a ciência por trás de tudo. E esse novo acordo foi basicamente selado ali depois da Segunda Guerra Mundial. Foi como se os governos chegassem para a comunidade científica e dissessem, olha, vocês são essenciais para o nosso poder, tanto militar quanto econômico, então entreguem para a gente coisas úteis, resultados práticos. E em troca, a ciência ganhou rios de dinheiro e em grande parte foi deixada em paz para continuar suas pesquisas. E aqui, gente, está o ponto-chave, a mudança fundamental. A ciência passou a ser financiada não mais pela busca da verdade, mas pela sua utilidade. O conhecimento por si só virou um luxo. A busca pela verdade acabou ficando em segundo plano, sabe? O que importava mesmo era a busca por resultados práticos. E essa história ilustra perfeitamente como a pesquisa pura se tornou vulnerável. O apelo do cientista, como o de Arquimedes, pedindo para não estragarem seus diagramas, pedindo para poder buscar o conhecimento, esse apelo fica muito frágil num mundo que só quer saber das aplicações práticas, que muitas vezes são aplicações militares. E essa grande tensão que a gente herdou do século XX e que define muito do nosso tempo. Se a ciência é paga pela sua utilidade e não pela busca da verdade, o que acontece com o conhecimento em si? O que acontece com a própria verdade? Essa é a pergunta que os feiticeiros e os aprendizes do século passado deixaram para a gente tentar responder.